Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e estou feliz por novamente estar presente com os irmãos para tratar aí sobre mais uma lição da Escola Dominical, mais precisamente a nossa penúltima lição. E vamos tratar de um tema extremamente importante, que é um tema escatológico, que vai trazer aí mensagens importantes também para a época de hoje. Então eu peço aos irmãos que abramos a lição, na lição número 13, na lição número 12, tá? A lição número 12, ele vai tratar sobre imersos no Espírito nos últimos dias. O texto áureo diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A verdade prática é o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Irmãos, a leitura bíblica a ser elaborada, vai ser feita agora, ela tem por base Ezequiel, capítulo 47. Então quem tem a lição, claro, vai estar já próximo aí da leitura. E quem não está com a lição em mãos, pode claramente pegar a Bíblia e ver que Ezequiel, a leitura vai do capítulo 47, versículo 1 até o versículo número 12. Então vamos fazer aí uma divisão, para ficar melhor para os irmãos entenderem. Nós vamos tratar primeiro aqui de Ezequiel capítulo 47, 1 ao 7, e depois do versículo 6, do 1 ao 7, do versículo 8 ao 12. Então o versículo 1 ao 7 vai dizer, 1 ao 6, vai dizer da seguinte maneira: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até que a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Irmãos, aqui nós vamos fazer uma breve leitura do capítulo 47, versículo 1 ao versículo 6. Primeiramente, antes de começarmos a explicar cada um desses versículos, versículo a versículo, é interessante você entender que essa lição ela tem objetivos muito claros. O objetivo primeiro dessa lição é apontar a implicação pneumatológica da profecia. E o que é essa pneumatologia? Pneumatologia diz respeito ao estudo do Espírito Santo. Então, quando você lê essa lição, você precisa entender que as águas, elas representam vida. E, obviamente, nós éramos mortos em delitos e pecados, mas Deus, com muito amor, com que nos amou, soprou, por meio do seu Espírito Santo, vida em nós. Então, a água, e aqui você vai perceber que a água, ela sai do templo, e ela caminha, dando vida por onde ela passa. E aqui nós temos um caráter escatológico, pneumatológico também, onde diz que o poder do Espírito Santo, ele tem o poder de restaurar, ele tem o poder de ressuscitar o morto. Ele faz com que nós, que éramos mortos em delitos e pecados, possamos reviver e olhar, obviamente, para Cristo. Então entenda que nessa lição especificamente, ele vai trazer aqui uma representação, onde nós vamos entender que essa água de onde fluía, que saía do templo, essa água era o Espírito Santo de Deus, que por onde ele passar, ele dará vida e trará esse caráter escatológico
Né? Escatológico é o caráter futuro, ou seja, a mensagem que Ezequiel estava mandando para o povo naquele período, ele visava uma mensagem muito mais lá na frente, tratando então da importância do Espírito Santo. Aqui ele vai tratar também da Trindade, ou seja, mostrar que Deus, em essência, é um só, mas que possui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aqui ele vai dar, obviamente, mais vazão ao chamado Espírito Santo de Deus. Então a motivação é que essa água, por onde passa, ela sara, onde você vai perceber que onde a água toca, as árvores, né, reviviam, e quando, né, mais lá na frente, as águas, além de reviverem, quando lá na frente o Espírito Santo transborda em nossas vidas, ele faz com que até o mar morto, ou seja, aquele que está morto, possa de fato ressuscitar. Então, o primeiro ponto importante é que do versículo 1 até o versículo 6, ele se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral do templo. Então, à medida que essas águas, como eu falei, vão fertilizando, ela vai passando, ela vai fertilizando, né, essas áreas que são estéreis. Já do versículo 7 ao versículo 12, ele vai tratar aí do aspecto escatológico da visão. Ele mostra a implicação da ação do Espírito Santo, né, dentro da nossa vida, e no contexto lá, explicando como é que a gente pode tirar daquele contexto específico. Então, irmãos, um ponto importante é nós lembrarmos que o Espírito Santo, por onde ele passa, ele vai fertilizando, né, a nossa vida, ele vai dando vida àquele que está morto. Então é só você lembrar um pouco, se você é novo convertido ou se converteu há um tempo, mas é só lembrar e olhar um pouco para trás e ver como era a sua vida antes da chegada do Espírito Santo. Então nós podemos perceber que à medida que Ezequiel ele mostrava, né, escrevia para o povo de Israel, dizendo que uma determinada água, que simboliza o Espírito Santo de Deus, que por onde ela passava, essa água, ela fertilizava, ela dava vida. E o interessante é que, se você perceber na passagem que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 6, a gente percebe claramente que ele é instado, né, é chamado a sair por um anjo, né, e esse anjo faz com que ele venha a entrar nessa água. E ele, quando entra, você percebe que primeiro a água dava no tornozelo, depois a água ela foi subindo nos joelhos, depois tomou o seu corpo inteiro. É que o anjo fez com que ele fosse primeiro transbordado para ele ver o poder do Espírito Santo de Deus. Então, o que é bom que a gente entenda é, antes de nós pregarmos o Evangelho, foi preciso, né, que o Espírito Santo primeiramente nos desse vida, porque não pode um morto pregar para outro morto, né, irmãos? É necessário que alguém que esteja vivo, e só quem pode trazer-nos a vida espiritual é o Espírito Santo de Deus. Então, primeiro ele nos transborda para que nós possamos sair para pregar o Evangelho, porque onde nós estamos representando a Cristo por meio do seu Espírito Santo, nós estamos levando o Espírito para que aquele que ouça o Evangelho também possa estar devidamente fertilizado, vivo pela palavra de Deus. E o crer vem pelo ouvir a palavra. E é a partir da palavra de Deus que o Espírito Santo irá operar no coração daquele que estava morto em seus delitos e pecados. Então aqui é importante, é interessante esse contexto escatológico, porque primeiro, né, Ezequiel foi retirado de casa, foi retirado do santuário, foi instado, chamado a sentir o poder do Espírito. E depois que ele foi transbordado, ele percebeu que aquela mesma água que o deu vida, era a água que estava dando vida por onde ela passava. É a mesma coisa para mim e para você hoje, né? Esse Espírito que nos ressuscitou, que nos deu vida espiritual, que nos acordou para as coisas de Deus, é o mesmo Espírito que fará com que as pessoas que hoje estejam adormecidas para o pecado, adormecidas para Deus e vivas para o pecado, morram para o pecado e acabem sendo acordadas para as coisas de Deus. Então é interessante que cada um de nós lembre, né, que primeiramente nós tivemos que ser acordados pelo Espírito, né, para que depois nós pudéssemos pregar o Evangelho a toda criatura.
No ponto 1 da lição, ele vai tratar sobre o aspecto escatológico. Tá? No ponto 1 ele vai falar sobre a nascente do rio. Tá? E aqui a gente percebe que sobre a nascente do rio, um ponto importante é que nessa passagem ela é futurista e é literal. E as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Ou seja, escatológica é para o futuro, contexto de salvação, né? E ela é literal porque nós precisamos crer literalmente naquilo que está posto na palavra de Deus. Tá? Então a gente vai entender que nesse contexto, tá, o aspecto escatológico ele leva em conta a literalidade do novo templo, né, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores do milênio. Então está dizendo que as águas saíram debaixo do templo. Então aqui dá obviamente a entender que as coisas do Espírito Santo elas vêm e virão para o povo de Deus, né, independentemente de onde eles estejam. Tá? E no ponto 2 ele fala sobre a implicação pneumatológica. Então aqui no ponto 2, item 1, ele fala sobre as águas, onde o ser celestial, como eu falei a vocês, né, muito provavelmente um anjo, fez Ezequiel passar pelas águas que ao caminhar ao primeiro trecho de 1000 côvados ou 500 metros, eles me davam pelos tornozelos. E depois você vai percebendo, né, como eu li na passagem, que a cada passo que ele dá, as águas vão cobrindo o seu corpo. E aqui ele deixa claro, né, que qual é o propósito disso tudo. Era necessário que Ezequiel primeiramente visse a extensão e a profundidade do ribeiro, para reconhecer a fonte de todos os milagres. Era a experiência da imersão do profeta nas águas que teria implicações teológicas profundas. É aquilo que eu falei a vocês, irmãos. Primeiro, para que eu possa falar do Espírito, o Espírito primeiro tem que operar um milagre em mim. O Espírito já operou um milagre em mim e em você, que foi nos acordar. E a partir do momento em que nós percebemos a imensidão das profundezas do Espírito Santo de Deus, é que nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar para os irmãos que estão mortos em seus delitos e pecados, que a partir daquela palavra, o Espírito Santo, se eles não resistirem ao Espírito Santo de Deus, eles serão de fato acordados para o mal que o pecado é e para o bem que Deus faz. Tá? Então, desde o contexto, se você for perceber, as imagens pré-figurativas, o Apocalipse, né? O livro de Apocalipse usa muitas imagens para que o povo daquela época, que foram para que onde as cartas foram escritas, né? Para que o povo daquela época também tivesse noção um pouco da proximidade com que aquilo trazia para aquele tempo. E a água, sempre para o povo judeu, ela simboliza vida. Tá? E sempre simbolizou o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o ponto 2 aqui. O Espírito Santo, a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João. A gente leu na lição, né? O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. Tá? Então veja o que Jesus colocou, o que ele falou, né? Que aquele que crê em mim, águas vivas, né, fluirão do seu interior, correrão do seu ventre. Tá? Então aqui o que ele vai dizer é, o Espírito Santo nos dá vida. Tá? O Espírito Santo nos dá vida. Assim como a água é importante para a sobrevivência do ser humano, a mesma coisa é a vida espiritual do crente. Para que ela possa estar viva, primeiramente ela tem que ser acordada, dada pelo Espírito Santo. No ponto 3, ainda no item 2, ele diz, imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Essa é a pergunta que muitas vezes fazemos.
todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar os cristãos no domínio do Espírito. Cheio é estar sob o domínio dele. Tá? Ele fala, é uma expressão que indica estar o cristão no domínio do Espírito. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Tá, irmãos? Então perceba aqui claramente que quando você analisa mais especificamente o contexto em questão, ele trata aqui sobre o Espírito Santo de Deus. Ele diz, olha, primeiramente você tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar imersos no Espírito Santo de Deus. E depois que vocês estão imersos, vocês ficarão sob o domínio dele. Tá? Então, por isso que o cristão hoje, né, que está sob o domínio do Espírito, até o apóstolo Paulo diz que não vos embriagueis com vinho, mas antes enchei-vos do Espírito. Então, o chamado, né, do Evangelho é que eu e você busquemos diariamente estarmos cheios do Espírito Santo, se quisermos ter vida em abundância. Então o Espírito Santo, ele é aquele que vai nos trazer vida, vontade de ler a palavra, bondade, longanimidade, tá? Fidelidade. Tudo isso estará em mim a partir do momento em que o Espírito Santo, eu estiver sob o domínio desse Espírito Santo de Deus. No ponto 3, ele trata sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Aqui vai do versículo 7 até o versículo 12. Tá, irmãos? Então aqui você percebe que aquelas árvores que estavam mortas, quando as águas batiam nessas árvores, essas árvores voltavam a dar frutos. E depois que essas águas passavam e chegavam lá no Mar Morto, né, esse Mar Morto voltou a ter vida. Porque a história do Mar Morto é um mar muito salgado, né, que é impossível até a vida marítima ali naquele ambiente. Mas aqui ele dá, obviamente, um contexto escatológico, né, irmãos? Dizendo, olha, o poder do Espírito Santo ele vai em locais onde nós nem imaginamos. Vai haver uma restauração, né, do povo de Deus. E haverá um tempo que aqueles escolhidos, né, de Deus estarão em si com aquele Espírito Santo e estarão ressuscitados, né, espiritualmente. Então, no ponto 3 aqui, ele fala da abundância de árvores. No ponto 3, item 1, olha o que ele diz. O Arabá, em hebraico, literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto, é o nome de um vale que se estende desde a Galiléia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe a esterilidade da região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é o do milênio. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, olha, não importa os prognósticos, né? Não importa o que diziam antes, por onde essa água passar, ela dará vida. Por onde Cristo passar, nós seremos ressuscitados espiritualmente. Aonde o Espírito vier, aonde a água chegar, nós estaremos ressuscitados espiritualmente. Tá, irmãos? A sinopse, né, desse ponto 3 é bem interessante. Eu até anotei aqui para os irmãos. Diz assim, a abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenal. Tá, então nós vamos entender que a partir desse momento em que o contexto coloca sarando o Mar Morto, tá, obviamente dá vida a esse mar. Então essa é a característica, né, da água que flui do templo de Deus. Ela é da vida. O poder de Deus pode transformarmos. Não importa quão apáticos ou corruptos possamos ser. Tá? Como eu falei a vocês, irmãos. Seu poder pode curar até mesmo aqueles que se sentem confusos e sem esperança. Tá? Então não importa se você está triste, se você está confuso, se as pessoas sentem que tem um coração duro, essa água é capaz de dar vida, é capaz de amolecer corações, que aconteceu comigo e com você, irmãos. E aqui na conclusão da lição, olha o que ele diz. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral
E as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden do princípio. No relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Então, irmãos, que nós possamos, com essa lição, lembrarmos quem nos acordou. Nós não tivemos mérito nenhum, mas o Espírito Santo, com muito amor com que Deus nos amou, nos acordou, nos deu vida em abundância. Não para que nós venhamos a nos gloriar com isso, gente, mas entender que o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. E quando eu digo está em nós, é quando nós estamos sob o seu domínio. Tá, irmãos? Então, que possamos estar cheios do Espírito Santo e que possamos cada dia mais estarmos sob o seu domínio. Agradeço aos irmãos e oro a Deus para que todos nós possamos amar cada dia mais a palavra de Deus. Vamos iniciar em instantes, em poucos dias, outra lição, um outro trimestre, e que nós possamos ter em nós a vontade de estudarmos a palavra de Deus. Um forte abraço a todos.